Salve, salve, rapaziada! Eu gostaria de contar uma história para vocês. Uma história que talvez vocês já conheçam, mas nunca por este ponto de vista. Eu gostaria de contar uma história a partir de uma música, a partir de um samba enredo, o Samba Enredo da Mangueira do ano de 2019, uma das mais importantes obras da cultura popular brasileira. Meus queridos, este samba enredo diz assim: Mangueira, tira a poeira dos porões ou abre alas pros teus heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis jamelões, são verde-rosas multidões. Vamos entender esse verso? Mangueira, a grande escola de samba do Rio de Janeiro, estação primeira, tira a poeira dos porões, ou seja, a poeira, o símbolo do esquecimento. Poeira, saia dos porões. Que pode ser tanto o espaço onde você guarda na casa aqueles objetos que você deseja se esquecer, que você não usa mais, quanto os porões dos navios negreiros. Ou abre alas, abram a passagem para os teus heróis dos barracões, tanto os barracões da escola de samba quanto os barracões aonde ainda vive grande parte da população brasileira preta e pobre. Dos Brasis, não um Brasil, mas vários Brasis, que se faz um país de lecis. Viva Leci Brandão, viva a intérprete do samba, uma das mais importantes intérpretes e sambistas da história desse país. E Jamelões, viva Jamelão, grande intérprete da Mangueira. São verde-rosa, as multidões, as cores da escola de samba, as cores da vida e da alegria são as multidões desse país. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Assim começa o segundo verso. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. A história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra. Meu nego, uma forma afetuosa de chamar o Brasil. Brasil, ouça. A história que a história não conta, ou melhor, a narrativa. A narrativa que a história enquanto disciplina eurocêntrica não conta, porque afinal a história é contada sobre a perspectiva dos vencedores, a história é escrita com o sangue dos vencidos. Portanto, a história que conhecemos é a história do projeto colonial português escravizador. Para conhecer a história, devemos ouvir outras vozes, devemos ouvir a história que a história não conta. E perceba o verso, o avesso do mesmo lugar. O avesso do avesso. O avesso do mesmo lugar significa não outra coisa que veremos somente o outro lado de uma mesma história. Ouviremos outras vozes de uma mesma história. Afinal, é na luta que a gente se encontra. Uma história não épica, não da passividade, não da cordialidade, mas uma história da luta e da resistência incessante. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou. Com versos que o livro apagou desde 1500, tem mais invasão do que descobrimento. Pera. Brasil, meu dengo, meu carinho, a Mangueira chegou. E a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Com versos censurados, com versos nunca antes escritos, com versos silenciados pela violência. Desde 1500, portanto, o início do processo de colonização tem mais invasão do que descobrimento. A Estação Primeira de Mangueira está propondo uma releitura da história do Brasil. Não é descoberta, não é chegada, é invasão, é conquista, é guerra. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato. Sangue retinto, tem sangue negro. Atrás do herói, tem sangue retinto pisado. Portanto, tem sangue negro que foi pisado atrás do herói. Quantos heróis celebrados da história brasileira não têm sobre suas mãos e sobre os seus pés sangue negro? Pare para pensar, o patrono do exército Duque de Caxias, importante personagem da história oficial brasileira, quanto não tem sangue negro e pobre? Os grandes heróis da independência, quanto não tem de sangue negro e pobre? Importantes governantes da história do Brasil, quanto não tem de sangue negro e pobre? Os bandeirantes, heróis de São Paulo, quanto não tem de sangue negro e pobre? Sobre os seus pés, sobre os heróis emoldurados, quem são os heróis? Que história heróica é essa que silencia os massacres e a violência? Mulheres, tamoios e mulatos.
Eu quero um país que não está no retrato, não está no retrato oficial, porque a realidade não está no retrato, a realidade não está no museu, a realidade não está na televisão, a realidade está nas periferias de cada rincão deste país, que é cheio de mulheres, de tamoios, uma população indígena que resistiu à invasão portuguesa, mulatos, o fruto da violência do processo de mestiçagem. É este país que não está no retrato que nos fala neste momento. Essa é a estação 1ª de Mangueira. Brasil, teu nome é Dandara e tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade, é um dragão do mar de Aracati. Novamente a escola inverte, a estação 1ª de Mangueira inverte a narrativa. Brasil. O teu nome é Dandara. Dandara, a heroína, a guerreira de Palmares. Aquela que lado a lado com Zumbi e com centenas de quilombolas resistiram ao processo de reescravização e lutaram incessantemente por liberdade. Pela manutenção de sua vida, tal como era na África antes do sequestro, antes do terrorismo português transplantá-los para a América. A tua cara, Brasil, é de Cariri, uma população indígena que resistiu ao projeto colonial português, não veio do céu, não foi um presente de Deus, nem das mãos de Isabel. A liberdade é fruto da luta. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. Francisco José do Nascimento. Um homem negro no Nordeste, no Ceará, que se recusou a levar escravizados na sua jangada. Ele organiza o movimento dos jangadeiros, que inviabiliza a escravidão no Ceará. A liberdade é luta, a liberdade é protagonismo do povo negro, a liberdade é resistência. A liberdade não é um presente nem do céu, nem das mãos de Isabel. Apesar das tentativas da historiografia, a tentativa das vozes brancas escravocratas de silenciarem o protagonismo do povo negro em sua própria história. Salve os caboclos de junho! Quem foi de aço nos anos de chumbo? Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Vamos entender esse verso? Salve os caboclos de julho, aqueles que lutaram pela independência do Brasil na Bahia, não a independência pactuada de Dom Pedro junto com as cortes portuguesas, não a independência acordada com o apoio da Inglaterra, mas a independência de luta dos caboclos de julho. Protagonismo Maria de Quitéria, heroína da independência, resistindo às tropas portuguesas na Bahia. Heróis que não estão na história ou que são silenciados pela grande narrativa. Quem foi de aço nos anos de chumbo da ditadura militar, que veio para impedir intensas lutas sociais de pretos e pobres por todo o Brasil. Anos de chumbo esses que tiveram como grande símbolo um homem negro, Carlos Marighella, deputado, constituinte, importante militante e que liderou a resistência contra o regime militar. Brasil, chegou a vez de ouvir, de olhar, de celebrar as Marias e todas as Marias, mulheres que seguram as pontas, mulheres que resistem, mulheres que criam seus filhos sozinhas, como milhões de mulheres por esse Brasil. Maria. E Maria é quase que um nome genérico para todas as Marias, que são muitas e são fortes. De ouvir as Marias, Mains, Luísa Maim, importante personagem da resistência à escravidão, importante lutadora pela causa da abolição, mãe de Luiz Gama, importante homem negro abolicionista. Chegou a hora de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Marielle Franco, mulher negra, lésbica, vinda da comunidade da Maré, que foi assassinada no Rio de Janeiro por lutar pelas causas da periferia. Assassinada por lutar e resistir, por querer que sua voz fosse ouvida. Chegou a hora de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Revolta dos Malês, 1835, a grande revolta de escravizados, que desejava tomar o poder em Salvador e pôr fim à escravidão, instaurar um governo negro na cidade de Salvador. Este samba é uma releitura da história e nos apresenta uma outra história,
uma outra perspectiva, uma outra sensibilidade, um outro protagonismo. Que tenhamos sensibilidade para ouvir outras vozes, para olhar para a história de outra forma, para ressignificarmos o presente e construirmos juntos, de forma diversa, de forma plural, o futuro. Um forte abraço, viva as vozes pretas, viva o sarau das vozes pretas, viva a resistência que é incessante.